quero começar falando então sobre esses dois nomes sendo monitorados, né, pelo Cruzeiro, que é no caso do lateral direito Dudu, de 25 anos, e o Wellington Rato, ponta esquerda, meio ofensivo, de 30 anos, ambos do Atlético Goianiense, que estariam assim na mira do Cruzeiro, né, para a próxima temporada. Informação tanto lá da Rádio Sagres de Goiânia, quanto também do Globo Esporte e do Samuel Venâncio, trazendo assim essas atualizações, que eu quero comentar justamente sobre isso, um pouco mais, né, sobre cada um desses jogadores. Quero começar falando sobre o lateral direito Dudu, que eu ainda não tinha comentado sobre ele que tem 25 anos de idade, jogador que fez uma excelente Série A pela equipe do Atlético nesse ano e basicamente está nas últimas 3 temporadas, né, desde 2020 pelo clube, fazendo excelentes participações, e nesse ano mesmo teve uma média muito boa de gols, assistências nessas partidas. Só lembrando que o contrato dele também vai até o final de 2023 e, de acordo com o Globoesporte.com, o interesse do Cruzeiro é contar com o jogador por empréstimo e depois ter uma opção ou obrigação de compra no final desse período, dependendo assim do desempenho do jogador. E o Wellington Rato seria uma compra em definitivo. O Dudu, que nesse ano tem 46 partidas, 3 gols marcados e 6 assistências, jogador que chegou em 2020 e desde então soma até aqui 142 partidas, 4 gols e também outras 12 assistências nesse período. Inclusive por conta do bom ano que ele fez pela equipe do Dragão, ele inclusive foi monitorado pelo técnico Tite, de acordo com algumas informações, né? O Tite tinha, no caso, no Dudu, avaliando, né, no caso, pelo bom futebol que o lateral direito vinha apresentando na disputa da Série A. Igual eu falei, até eu pensava que ele tinha mais do que 25 anos, né, mas não, tem apenas 25, uma idade bem interessante, não teria grandes custos de salário, teria que ver justamente com o Atlético como que seria essa transferência para o Cruzeiro. Só lembrando que ele surgiu no Figueirense em 2017 e 2018, pelo Figueirense fez aí mais de 45 partidas, foi para o Internacional de 2018 até 2019, onde ele jogou apenas 9 partidas no time profissional, não teve muita sequência, e foi, né, em definitivo para o Atlético Goianiense, onde em 2020 foi por empréstimo, em 2021 assinou com a equipe goiana. Eu acho assim um bom nome, tá, para o Cruzeiro, é um cara que poderia chegar e disputar uma posição com Wesley Gasolina, é claro, não é aquele nome dos sonhos, mas é um jogador que já fez uma boa competição pela equipe do Atlético na disputa da Série A, tem um estilo que eu acho parecido com o Paulo Pesolano, ainda mais nessa linha de 3 zagueiros, né, deixando os alas e os laterais com muito mais liberdade pelo lado. Eu vejo que o Dudu poderia ser uma boa opção também para o Cruzeiro na próxima temporada. Até assisti um jogo dele contra a equipe do Santos, né, no caso foi aí no jogo entre Atlético Goianiense e Santos. O Dudu jogou muito bem nessa partida, que eu estive lá no estádio, e fora vários outros jogos, né, do jogador, sendo importantíssimo para o Atlético chegar nas quartas de finais da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, apesar do rebaixamento. Assim também como o Wellington Rato, que tem aí 30 anos de idade, esse, igual eu falei para vocês, o Atlético tem interesse em vendê-lo realmente, teria que, para sair nesse momento, por conta até de disputa por outros times, uma proposta em definitivo para tirar o jogador de lá. Lembrando que, de acordo com o Transfer Market, ele está avaliado em 700 mil dólares, né? Podemos dizer ali próximo dos 3 milhões de reais se o Cruzeiro quisesse tirá-lo da equipe do Atlético. Então, nesse ano, ele disputou 70 partidas pelo clube, 15 gols marcados e 7 assistências, números bem bacanas, né, do jogador, que vive uma fase boa desde a temporada passada. Ano passado ele começou o ano, 5 jogos pelo Atlético, 4 gols e 3 assistências, tanto que ele foi jogar lá no Vevaren, do Japão, fez 23 partidas por lá, 7 gols e 2 assistências, até tinha uma expectativa dele ser comprado na virada do ano, de 2021 para 2022, o que acabou não acontecendo. Então assim, o Dudu e o Wellington Rato são dois nomes que estão sim na mira do Cruzeiro, dois nomes que estariam dentro da realidade financeira também, mas temos que aguardar para ver justamente essa questão, né? Quanto que seria a pedida da equipe goiana, que dependendo da negociação, igual principalmente do Wellington Rato, teria que ter um dinheiro já envolvido, e também por conta de vários times interessados, né, nos jogadores, que foi um dos destaques do Atlético Goianiense nesse último Brasileirão e também na Copa do Brasil, né, Sul-Americana, com boa campanha da equipe goiana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, só lembrando que o Wellington Rato surgiu aí no caso no Audax, no Osasco Audax, passou também pelo Audax Rio, Red Bull Brasil, Sampaio Corrêa e chegou no Atlético Goianiense em 2020, onde desde então tem ganhado muito espaço, né, assim como o crescimento da equipe. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Esse aqui quero falar também com vocês sobre o Juninho Capixaba, né? Vocês lembram aí que o Cruzeiro tinha interesse na contratação do lateral esquerdo, essa contratação que não seria fácil, porque o jogador de 25 anos tinha várias propostas que eu queria falar aqui com vocês, porque o vínculo dele com Fortaleza ia até o final dessa temporada, que ele estava emprestado pelo Grêmio, e o vínculo dele com o Grêmio ia até abril
do próximo ano, ou seja, o Grêmio não faria muita questão também de ficar com o jogador para o ano que vem, dependendo, já poderia acertar e ficar com o atleta já para o início da temporada. E assim, o Cruzeiro, o Vasco, o próprio Fortaleza e também, no caso, o Red Bull Bragantino era um dos times interessados na sua contratação e ele fechou realmente com a equipe do Red Bull para a próxima temporada. Informação confirmada nessa última terça-feira pelo Nicola e já era meio que se imaginar, né, que o jogador não ficaria aqui, no caso, livre no mercado, e o Cruzeiro deixou bem claro que não iria fazer leilão para trazer um lateral, né, ou para trazer qualquer outro jogador que seja, porque, vamos supor, o salário do Juninho Capixaba seria de 150 mil por mês, mas por conta de vários times interessados, acaba que o valor sobe lá para 250, 300 mil. O Cruzeiro já deixou claro, por meio do Pedro Martins, que não vai fazer esse tipo de loucura para entrar em leilão, né, para trazer o jogador, e foi isso que acabou acontecendo. Eu acho um excelente nome se viesse para o Cruzeiro, acabou indo para o Red Bull, e eu fico na dúvida, tá, sinceramente, não, tudo bem, né, é claro que eu sou cruzeirense, então isso acaba pesando para um lado, mas sinceramente, você preferiria ir pro Cruzeiro ou pro Red Bull Bragantino? Porque beleza, no Red Bull eu acho que ele até ganharia mais, tá? Não sabemos assim qual que seria a pedida financeira dele, mas eu acho que o Red Bull teria condição de pagar muito mais, tem a possibilidade de ir bem também pro futebol europeu, não acho uma escolha ruim, mas sinceramente, avaliando entre Cruzeiro ou o Red Bull, eu fico na dúvida, cara, porque acho que no Cruzeiro mesmo, ainda mais ter essa visibilidade muito maior do que o Red Bull, tem a chance também do Ronaldo ter um Valladolid, né, deu um pulo assim pro Juninho Capixaba e pro futebol espanhol. Inclusive tinha essas especulações, né, que o Cruzeiro poderia assinar com o jogador e depois ele se transferir para o futebol lá do Valladolid, da Espanha. Enfim, tenho minhas dúvidas. Jogador que na atual temporada, 59 partidas, 3 gols marcados e 9 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários e também sobre outros nomes, né, que poderiam chegar para essa função. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Lucas Romero e uma atualização em relação ao seu contrato, tá? Teve uma matéria muito interessante aí, os créditos para eles do portal Cruzeirense, lembrando que o contrato do Lucas Romero vai até julho de 2023. Tinha esquecido realmente, pensava que até o final de 2023 ele só poderia ficar livre no mercado em 2024. Nada disso, o contrato dele então se encerrando aí em menos de um ano, ele já estaria livre no mercado e o Cruzeiro poderia contratá-lo para tê-lo na Série A do ano que vem, porque a partir de 1º de janeiro desse ano ficaria a contagem regressiva dos últimos 6 meses do seu contrato. Então ele poderia assim assinar esse vínculo no início do ano e já poderia contar com o jogador. É claro que não seria no início do Brasileirão, mas seria ali lá pela 15ª, 13ª rodada da Série A. Seguramente assim o jogador já poderia, né, chegar de graça ao Cruzeiro. Foi vendido por 13 milhões de reais e esse interesse no Lucas Romero não é de hoje, né? Até mesmo antes da chegada do Ronaldo, ele comentou que o Alexandre Matos, né, no caso estava ainda aqui no clube, disse que tinha muito interesse em trazê-lo de volta ao Cruzeiro e acabou não avançando nessas tratativas. Além disso, o Cruzeiro procurou ele também em 2020 para voltar, porém o Sérgio Rodrigues disse que o Independente, mesmo passando uma crise gigantesca na Argentina, não tinha condições para pagar o salário dos jogadores, estava quase chegando a 2 meses e meio de salários atrasados. O clube argentino estava pedindo 21 milhões de reais, menos de 8 meses depois do Cruzeiro ter vendido ele por 13, 14 milhões. Então o Lucas Romero não voltou naquela época, mas todo ano ele é especulado aqui no Cruzeiro, realmente todo ano, 2020, 21, 22 e agora para 2023, nessa reta final de contrato, tenho certeza também que vai ter seu nome ventilado. Ele até comentou sobre, no caso, essa proposta, interesse do Alexandre Matos antes da chegada do Ronaldo, em matéria em fevereiro desse ano. Ele falou o seguinte, abre aspas, com certeza eu pensaria nessa proposta do Cruzeiro, e eu já falei que tem pouco tempo, né, com o jornal aqui da Argentina, do Independente, que eu tinha falado com o Cruzeiro para voltar esse ano. Eu tinha conversado, falei com o Matos, falei que tinha vontade de voltar, que sim, e ele iria tentar fazer um esforço. Depois veio a compra do Ronaldo, aí não teve mais ligação do clube, fecha aspas. No caso, ele havia divulgado essa informação, então, do Lucas Romero, que o Cruzeiro realmente procurou na temporada no início desse ano, né, no final do ano passado para a temporada desse ano de 2022 com o Alexandre Matos. Então, eu vejo que pode ser uma boa alternativa sim, o Lucas Romero estando disposto a voltar ao Cruzeiro. Não acho que ele vai pedir um salário, nossa, 650 mil por mês, não acho que ele faria isso, e se ele realmente quiser voltar ao Cruzeiro, poderíamos cravar. Em ano que vem ali, o Cruzeiro, em julho de 2023, já poderia ter o Lucas Romero, na minha opinião, um baita reforço, daria muito certo aqui, mesmo nesse time do Pesolano. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se poderia ser uma boa. Ele que é novo ainda, né? Tem 28 anos de idade. Ano que vem estaria aí com 29. E nessa atual temporada, 41 partidas, 3 gols,
4 assistências, ano passado 49 jogos, 3 gols e 5 passes também. Foi, no caso, a primeira temporada dele sendo titular, porque em 2020 ele fez apenas 23 partidas. E aqui pelo Cruzeiro também mais de 200 jogos, 3 gols e 5 assistências, com títulos 2 da Copa do Brasil, 2 estaduais, realmente muito reconhecido aqui